E aí pessoal, estamos aqui para mais uma aula, a segunda aula do curso de Matemática Básica. Eu me chamo Alci Júnior e estou cumprindo a promessa com vocês. Toda segunda e quarta-feira, aula do curso de Matemática Básica aqui no canal. Então, se você está chegando pela primeira vez, se inscreve aí para não perder as próximas aulas, tá certo? E vamos diretamente aí para a aula. Bom, a aula de hoje nós vamos tocar nos seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre reunião de conjunto, interseção de conjuntos e diferença de conjuntos. Então serão os três temas dessa aula aqui, a segunda aula do curso de Matemática Básica. Vou dizer a vocês, eu quero fazer daqui do YouTube um curso mesmo, um curso que eu daria na minha instituição, né? Vocês sabem que eu sou professor federal e se eu fosse fazer lá, eu daria lá. Daria dessa forma. Então, o que nós vamos fazer hoje é iniciar nossa aula resolvendo a lista 1. Que lista é essa, professor? Está lá na aula 1, na primeira aula que eu dei sobre matemática básica, está na descrição, você baixa lá em PDF. Teria o tempo para resolver de segunda até hoje e hoje eu vou resolver. E toda aula vai ter, sempre na descrição do canal, vai ter sempre essa lista. Na aula de hoje, já tem aqui, ó, basta vocês olharem na descrição desse vídeo aqui, vocês vão ver em PDF, vocês vão baixar, não precisa deixar e-mail, não precisa deixar nada, é só baixar mesmo em PDF e vocês vão resolver elas. Na próxima segunda-feira, eu resolvo, no início da aula, resolvo a lista de exercícios, tá bom? Ou seja, aqui é um curso mesmo, que não é um vídeo para você passar por distração, é um curso para você aprender matemática básica, parar de reclamar, dizer que eu não tive uma boa base em matemática. Essa é a sua chance, tá bom? Então, vamos para a aula. Vamos resolver logo essa lista que ficou da aula passada. Foram 5 questões. Bem básicas, inicialmente, né? A primeira questão diz assim, ó. Dê os elementos dos seguintes conjuntos. O conjunto A está aqui feito por propriedade, né? Descrição por propriedade. Falamos na aula passada. X está o quê? X é a letra da palavra matemática. Então, que conjunto é esse? Vamos agora descrever quem são os seus conjuntos, né? Da palavra matemática, então é a letra M, a letra a letra T, né? A letra T, a letra E, mata. Aí a letra M de novo, não, né? Já escrevi uma vez, não precisa escrever duas vezes. A letra A também eu já fiz, a letra T eu já fiz, falta a letra I, que eu não tinha feito ainda, a letra C e pronto, né? Tá certo? E a letra A eu já tinha colocado. Então, o conjunto A é esse conjunto. Quem é o conjunto B? Bom, o meu conjunto B, aqui diz o seguinte, ó. Meu conjunto B, ele fala X é a cor da bandeira brasileira. Então, basta a gente lembrar aí que cor tem a nossa bandeira brasileira e colocar. Então, a nossa bandeira brasileira tem o branco, não é isso? Tem o branco. Tem o azul, tem o verde, tem o amarelo, são as mais conhecidas, né? Verde e amarelo, e pronto, né? Branco, azul, amarelo e verde. Acredito que não esqueci nenhuma cor da nossa bandeira, não. Então, o nosso conjunto B é esse. E o nosso conjunto C, X é o nome do estado brasileiro que começa com a letra A. Então, o que começa com a letra A, nós temos, sendo o estado, né? Amazonas. Nós temos Amapá. Dois do norte, né? Amapá. Nós temos o Acre ali, né? Tem até um fuso horário diferente. O Acre. E temos também Alagoas aqui no Nordeste. Alagoas. Então, são essas as cidades, os estados, né, que começam com a letra A. Agora, eu quero saber de você que assistiu a primeira aula, pegou a lista de exercícios. Você pesquisou para saber ou já sabia de cabeça quem são os estados que começam com a letra A? Você está vendo o vídeo pela primeira vez? Será que tu conseguiu fazer só de cabeça assim, quem são os estados que começam com a letra A? Eu confesso que eu tive que pensar um bocado para poder ver quais são os estados que começam com a letra A. Tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Ó, segunda questão dizia o seguinte, ó, descreva por meio de uma propriedade, né,
por meio de uma propriedade. Vocês viram lá que ele estava descrito por meio de propriedade. Nós descrevemos os elementos, as características dos elementos de cada um dos seguintes conjuntos. O primeiro conjunto aqui, pessoal, eu posso dizer o seguinte. Esse primeiro conjunto são os x, tal que x é um número par, certo? Um número par. Se você quiser considerar, ainda posso dizer par positivo, né? Ah, professor, porque tem um menos 2. Apesar de ser matemática básica, eu vou colocar o seguinte, par positivo. Tá bom? O B, você pode dizer assim, ó, x pertence aos naturais, né? A gente vai falar melhor sobre isso. Tal que x é um número maior ou igual que 0 e menor ou igual que 9. São os números que representam de 1 a 9. E esse C aí também você deveria pesquisar, né? Não é tão fácil olhar qual a relação entre Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. X tal que X foi a capital do Brasil. Aqui é matemática e cultura ao mesmo tempo, viu? Matemática e cultura do Brasil. A relação que existe entre essas três cidades é que as três foram capitais do Brasil. Brasília é a atual capital, Rio de Janeiro foi capital, quando chegou aqui o Império, né? A corte portuguesa chegou aqui, e Salvador foi a nossa primeira capital, né? A nossa primeira capital foi Salvador. Tá certo? Então, são essas três aí. Bom, a terceira diz o seguinte: dados A igual a 1, 2, 3 e 4, né? B igual a 2 e 4. Escreva os símbolos, né, da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças. Ele não quer saber se é verdadeiro ou falso, quer que a gente escreva. 3 é elemento de A. Em matemática a gente não escreve isso, né? Vamos colocar aqui. O primeiro. 3 pertence a. É assim? 3 pertence a. Vou pegar esse pincel mais grosso aqui que é melhor. Segunda, né? 1 não está em B. Então, 1 não pertence a B. É assim que a gente fala matematicamente. Terceiro, B é parte de A. Eu não digo isso, eu digo que B está contido em A. Porque B é conjunto, né, pessoal? Conjunto com conjunto, eu trato com contido ou não contigo. Elementos eu trato com pertence ou não pertence. 4. B é igual a A. Então, conjunto B igual a A. Isso aqui é facinho, né? 5. Esse quinto diz assim, ó, 4 pertence a B. Esse 4 pertence a B. Então, 4 pertence a B. Bom, feita aqui a primeira, né? A primeira letra A desse problema. A letra B pede o seguinte, ó. A letra B. Classifique as sentenças anteriores em falsas ou verdadeiras. Ou seja, quer que a gente diga cada sentença dessa, se ela é falsa ou é verdadeira. 3 pertence a A. Vamos olhar, o 3 está no A? Tá. Então ela é verdadeira. 1 não pertence a B. 1 está em B? Não. Então ela é verdadeira, realmente não pertence. B está contido em A? O que é que eu tenho que olhar, pessoal? Se todos os elementos de B estão em A. Então o 2 está aqui e o 4 está aqui. Então B está contido em A, verdadeiro. B é igual a A? Não, para ser igual os elementos têm que ser iguais. Aqui no B nem tem 1 nem tem o 3. Então, falso. 4 pertence a B? O 4 pertence, né? Está aqui o 4, né? Pertence a B. Então, verdadeiro. Então, nós só temos falso aí, o quarto quesito. Para a próxima. Quarta questão. Quarta questão diz assim, ó. Sendo A o conjunto 1, 2, B o conjunto com os elementos 2, 3, C os elementos 1, 3 e 4, D os elementos 1, 2, 3 e 4, classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique. Então é para a gente dizer se
verdadeiro ou falso? Que A está contido em D. Vamos lá, para A estar contido em B, os elementos de A têm que estar em D, né? D de dado. Vamos lá, 1 e 2 tem que estar em D. Vamos lá, o D é 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 1, 2. Então, A está contido em D, verdadeiro, né, pessoal? Podemos colocar aqui como verdadeiro. A está contido em B. O A está contido em B. Vamos lá. O A é 1, 2. Aqui deveria ter 1, 2. Não tem o 1, né, pessoal? Está faltando 1 aqui, ó. Se não tem o 1, então eu coloco como falso. Na letra C, ele diz B está contido em C. B é quem? 2, 3. Então C tem que ter o 2 e o 3. Opa, ele tem o 3, mas ele não tem o 2, ó. Não tem o 2. Se ele não tem o 2, ele é falso. Tá certo? Então, D contém A, D contém B. Quando você escreve D contém B, isso aqui é o mesmo, a gente mostrou na aula passada, que B está contido em D, tá certo? É o mesmo. Então, B está contido em D, B está contido em D de dado, né? 2, 3, tem que estar lá em D. D, 2, 3, tá aqui, ó. 2, 3. Então, verdadeiro. C é igual a D, né? C aqui é igual a D. Vamos olhar. C é 1, 3, 4. D é 1, 2, 3, 4. Tem o 2 aqui que é diferente, né? Então, não é verdadeiro. Então, ele é falso. A não está contido em C. A não está contido em C. Vamos olhar? A não está contido em C. O A é 1, 2. O C é 1, 3, 4. Realmente. O 2 não está no C. Então, se o 2 não está lá, então realmente A não está contido em C. Verdadeiro. Legal, pessoal? Próxima questão e última, né, da lista anterior. Diga se é verdadeira, V, ou falsa, F, cada uma das sentenças abaixo. Então vamos lá, vamos analisar, verdadeiro ou falso também. O 0 pertence a esse conjunto? Sim, né, pessoal? Porque o 0 está aqui. Verdadeiro. Esse conjunto, pessoal, olha como é que ele está tratando, que é o conjunto com o elemento A. Pertence a B, tá falso, por quê? Porque ele está tratando como pertence. Então, pertence era para ser um elemento. Se ele quisesse dizer que estava contido, seria verdadeiro, mas aqui está dizendo pertence, então é falso. O vazio pertence a esse conjunto? Falso. Professor, mas você disse que o vazio está contido em qualquer conjunto. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, esse símbolo pertence a esse elemento, a esse conjunto? Não, esse símbolo não está aqui dentro. Então é falso. O 0 pertence ao vazio? Não, pessoal. Se é vazio, claro que não tem nada lá dentro, né? Então é falso. O conjunto com o elemento A está contido no vazio? Falso. O inverso é verdadeiro, mas o conjunto A não está contido no vazio. Vazio é vazio, não tem nada lá dentro. Agora, o elemento A pertence a esse conjunto? Pertence, está aqui, ó, verdadeiro. O conjunto unitário A está contido aqui dentro? Está, e não é por causa desse, viu? É porque ele está contido mesmo aqui dentro. Então, verdadeiro. O vazio está contido aqui dentro? Está, e não é por causa desse elemento, é porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Agora, esse elemento aqui, esse símbolo, pertence a esse conjunto? Sim, porque o símbolo está aqui, ó. Tá certo? Aí eu posso falar em pertence a esse símbolo. Então, é verdadeiro. O conjunto AB pertence a esse conjunto? Não. Quando eu trato entre dois conjuntos, eu trato com contido. Então, não pertence, ele é falso. Se ele dissesse que o conjunto AB está contido, seria verdadeiro. Certo, pessoal? Aí sim seria verdadeiro. Eu achava que tinha acabado, mas não acabou. Existe a sexta questão. Construa o conjunto das partes do conjunto A, com A, B, C e D. Pessoal, o conjunto das partes de A, né, vai ser todos os subconjuntos formados por ele. Então, vamos lá. Então, o conjunto das partes de A vai ser o vazio, que ele está contido em qualquer conjunto. Vai ser o conjunto formado somente por cada elemento separado, ou seja, por A, por B, por C,
e por D, por cada elemento conjunto desse separado. E agora eu vou começar a fazer as combinações com dois elementos agora. Conjunto formado, subconjunto formado pelo A e B, conjunto formado por A e C. Depois eu vou formar pelo A e D. Agora eu vou fazer B e C, B e D. E por último falta o C e D com dois elementos, né? Só que eu preciso fazer também com 3, né? Existe também um subconjunto formado com 3. Então eu vou colocar o A, o B e o C, tá certo? Depois vou colocar o A, o B e o D, tá certo? E vou colocar aqui, ó, o B, o C e o D. E por último, agora com 4 elementos, que é ele próprio, né? A, B, C e D. Tá certo? Tem que ter 16 elementos, né? Porque eu tenho 4, né? 4 coisas, tem que ter 16 elementos. Vamos ver se a gente esqueceu aqui alguém ou não, né? Contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, tá faltando alguém aqui, né? Ah, tá faltando, pessoal, claro, o elemento conjunto, ó, com 3 aí também. Faltando esse conjunto aqui, né, ó. Tá faltando o conjunto A, C e D, né? A, C e D. Faltava o conjunto A, C e D. E aí sim, né? Agora eu tenho 16, né? São todas as possibilidades. Tá bom? Como é que você sabe, professor, que seriam 16 elementos? O número de elementos do conjunto das partes, o número de elementos, é dado pela fórmula 2 elevado a n. Eu não quero entrar muito nisso, porque é potenciação, a gente vai trabalhar com isso lá na frente. Então, isso aqui, como tem 4 elementos, é 2 a quarta. Então, 2 a quarta, isso aqui é 16, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, por isso que eu sei que tem 16 elementos. E aí sim, está escrito todo mundo, né? Sexta questão. É isso, pessoal. Essa foi a resolução da primeira lista, né? Que eu deixei lá no primeiro vídeo para que vocês resolvessem. E aqui a gente ia resolvendo para vocês. Nesse vídeo, como eu disse mais uma vez, tem outra lista. Nós vamos resolver ela na segunda-feira. Começa a aula para resolver. Agora a gente vai dar início de fato ao assunto da aula de hoje. Entrando agora no nosso assunto, reunião de conjuntos, né, que eu começar a conversar, diz o seguinte, ó, dados dois conjuntos A e B, chama-se reunião de A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B, tá certo? Então, quando eu quero fazer A união com B, então eu pego, é o conjunto formado, os elementos que podem pertencer a A ou podem pertencerem a B, pessoal. Então, tanto faz pertencer a A quanto pertencer a B. Quando você faz a união, pessoal, você pegar duas caixas e você vai colocando aqui dentro de uma caixa só todos os elementos que estão aqui, desde que não se repita. Imagine que são tampinhas coloridas, né? Então você vai colocar uma tampinha de cada cor. Aqui tem tampinhas amarela, vermelha e azul. Aqui tem vermelhas, roxa e outra coisa. Claro, você botou uma vermelha desse tipo, você não repete com outra vermelha. Coloca uma de cada, mas unindo tudo. Então união é isso, é unir tudo, desde que você não fique repetindo elementos, tá bom? Isso é importante, não repetir elementos na união. Então vamos lá. Nós temos o seguinte. Se eu tenho essa situação, né, do conjunto A inter B, ou seja, eu tenho essa situação, quando eu quero fazer a união é pintar todo mundo, tá bom? É fazer a pintura de todo mundo, ou seja, pegar todos os elementos que eles estão aí. Se eu tenho essa situação onde B está contido em A, ou seja, B está lá dentro de A, né? B está aqui dentro de A, então eu quero fazer a união, isso vai dar o próprio conjunto A. Então, se B está contido em A união vai dar todo o conjunto A, porque eu vou pegar todos os elementos. Eu tenho uma situação de dois conjuntos disjuntos
conjuntos que não tem nada a ver um com o outro, e aí eu quero fazer a união entre os dois, eu também vou pintar os dois, tá certo? Separadamente, mas eu vou pintar os dois. Eu pego todo mundo. A união é isso, é unir todo mundo. Propriedades que a gente tem da união, pessoal. Sendo A e B e C conjuntos quaisquer, valem as seguintes propriedades. A união A, então claro, se eu faço a união de um conjunto com ele mesmo, isso vai dar o próprio conjunto A, né? Ou seja, é como se eu pegar a ideia lá das caixinhas, se eu pegar a ideia das caixinhas, pessoal, é como se eu estivesse pegando uma única caixinha e colocando dentro dessa única caixa. Então, quando você olhar para dentro da caixa, o que tem só tem o próprio caixinha A, tá certo? Então, quando eu faço a união com ela mesmo, eu vou ter isso aí, né? O próprio conjunto A. Essas propriedades é bem importante, pessoal. Vá anotando. Por exemplo, a ideia dos meus vídeos não é ser um vídeo para distração, é um vídeo para você ir anotando e estudando mesmo. Nós temos ainda o seguinte, né? Nós temos aqui ainda o seguinte. Segunda propriedade do elemento neutro. Se eu faço a união com o vazio, isso dá o próprio A. Isso também é bem lógico, né? Se você está lá, pega o conjunto A e une com nada, então vai dar o próprio A, fica somente ele. Se eu faço a comutativa, diz o seguinte, ó. A união B é igual a B união A. Então, tanto faz você fazer primeiro a união B ou fazer a união B união A, tá certo? Gosto de trazer aqui o seguinte, ó. Se você tem uma caixinha A, uma caixinha B e você vai unir elas dentro de uma outra caixa, tanto faz você começar pela A e depois colocar a B, como se você começar pela B e colocar a A. O resultado final vai ser o mesmo. Vejam que essas propriedades, elas são bem lógicas. Se vocês pararem em cada propriedade dessa, vai refletindo, vai pensando, vocês vão vendo que vocês vão encontrando uma lógica. Não precisa ficar decorando isso. O problema da matemática, que muita gente não aprende, é querer decorar a matemática. Não se decora a matemática, se aprende. E é isso a minha intenção com você, é que você aprenda matemática, tá certo? Então, cada situação dessa, vai imaginando, né, como eu faço, né, com as caixinhas, alguma coisa do tipo, para ir fixando na sua memória. E entendendo, né, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Quarta propriedade é o seguinte, ó, se eu tenho agora 3 caixinhas, eu posso fazer a união primeiro da caixinha A e B, e depois jogar a caixinha C lá dentro, como eu posso pegar a caixinha B e C primeiro e depois unir com a caixinha A, tá certo? É isso que ele está dizendo. Nessa propriedade aí, é isso que ele está dizendo. Agora imagina que eu tenho 3 caixinhas, né? 3 caixinhas, vou colocar dentro de uma caixa. Aí eu tenho uma caixinha com a A, o B, eu posso colocar A e B dentro, depois unir com a C, né? Unir lá com a C. Como também, se alguém vier fazer o mesmo trabalho, quiser, não, eu quero começar com a B e a C primeiro. Começa com a B e a C e depois colocar a A lá dentro. Ou seja, o resultado vai dar o mesmo, certo? Quando você está trabalhando de união, o resultado vai dar o mesmo, certo? Vamos lá. Continuando. Agora vamos falar sobre interseção, né, entre dois conjuntos. Dado dois conjuntos, A e B, chama-se interseção de A e B, o conjunto que é formado pelos elementos que pertencem a A e a B, né? Matematicamente se escreve que A inter B é o conjunto, né, X tal que X pertence a A e X pertence a B, tá certo? Então pertence a um e pertence ao outro. Pessoal, agora na interseção, né, trazer vocês para cá, na interseção já é diferente. Agora é o que tem em comum entre esses dois conjuntos. Então, imagine que você tem as suas duas caixinhas, tá certo? Com tampinhas lá coloridas, e você quer saber a interseção. Então, o que é que você vai olhar? Você vai olhar para a caixinha A, vai olhar para a caixinha B e você vai olhar quais tampinhas têm a mesma cor. Ah, aqui tem tampinha vermelha, aqui tem tampinha vermelha. Opa, então está na interseção. Ah, tem tampinhas amarelas e amarela, então está na interseção. Então são elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, tá certo? Nessa aula, vamos desenhar. Eu desenhei para que vocês consigam entender, tá certo? Vamos lá. Se eu tenho essa situação aqui, pessoal, dois conjuntos, A e B, tá certo? Que tem elementos em comum. Se eu quero pintar só a interseção, vai ficar pintado onde? Pensa um pouquinho, vai ficar pintado aqui, ó. É a interseção, porque esses elementos tanto pertencem a A como pertencem a B, tá certo? Vai ficar pintado essa parte aí. Se eu tenho essa segunda situação,
aonde o conjunto B está contido em A e eu quero fazer a interseção entre A e B, onde vai ficar pintado aqui? Para e pensa um pouco. Tem que ser elementos que pertencem a A e pertencem a B. Eu posso pegar um elemento aqui fora? Não, né, pessoal? Só posso pegar elementos que estejam em B. Se eu pegar todos os elementos que estão em B, aí sim, todo elemento que está em B, tanto está em B como está em A. Então vai ficar pintado todo o conjunto B. Se eu tenho essa situação, tá certo? Essa situação, os dois disjuntos, né? Ou seja, não tem nada em comum entre outros. Eu quero pintar a interseção. Aonde eu vou pintar? Em canto nenhum, né, pessoal? Se são dois conjuntos totalmente diferentes, são dois conjuntos totalmente diferentes, a interseção não é nada, né? A interseção não existe. Ou seja, não existe nenhum elemento, nenhuma tampinha aqui que tenha a mesma cor daqui. Então, qual é a interseção? Nenhuma. Você não ia tirar nenhuma das tampinhas ali que são iguais. Boa? Vamos lá. Propriedades. Vamos agora analisar as propriedades da interseção. Nós trabalhamos com a propriedade da união, agora vamos entender a propriedade da interseção. Sejam A, B e C conjuntos quaisquer, vale as seguintes propriedades. Primeiro, A interá. Claro, né, pessoal? Qual é os elementos? Se eu peço, você está só com uma caixinha na mão, você tem só uma caixinha na mão, e eu digo assim, olha, me dá todos os elementos que estão na caixinha A. Porque a interseção é os elementos que estão nela mesmo, né? Ela e com ela mesmo. O que é que você vai me entregar? Você vai me entregar a caixinha A. Pronto, tá aqui a caixinha A. Você quer todas as tampinhas que estão na caixinha A? Tá aqui. Então eu lhe entrego a caixinha A completa. Tá certo? Então essa primeira propriedade é isso. Simplesmente isso. Se você faz agora a interseção com o conjunto universo, tá certo? O conjunto universo. Isso vai dar o próprio A. Imagina o seguinte, ó, de todas as chaves do mundo, e essa caixinha, nós estamos falando de tampinha, eu vou continuar com tampinha, de todas as tampas no mundo que existem, e você está com uma caixinha cheia de tampinhas, eu quero todas as tampinhas do mundo que sejam iguais à caixinha A. O que é que você vai me entregar? Oxe, basta olhar a caixinha A e entregar a caixinha A. Ó, a interseção são as tampinhas que estão aqui dentro. Então você entrega as tampinhas, a própria caixinha A. Então quando você faz a interseção entre A e o conjunto universo, isso vai dar o próprio A. Ou seja, vai dar a própria caixinha A. Certo? Vamos lá. Continuando para mais uma propriedade. Mesma coisa, da comutativa, né? Tanto faz fazer a interseção com B, você olhar para a caixinha A e a caixinha B, tá certo? Você olhar ali para a caixinha A e a caixinha B, como você olhar primeiro para a caixinha B e depois para a caixinha A, tirando os elementos que estão em comum. Tanto faz, a ordem aí não altera o resultado, tá certo? Vamos lá, para mais uma propriedade. Agora, ó. Se eu faço, tenho três caixinhas, né, pessoal? Tanto faz eu olhar agora para A inter B, né? Fazer primeiro caixinha B e C, olhar para a caixinha B e C e depois olhar para a caixinha A. Como olhar primeiro para a caixinha A e a caixinha B e depois olhar para a caixinha C. Tá certo? O nome dessa propriedade chama-se associativa. Mas mais importante do que é saber esses nomes, pessoal, é saber entender elas, tá bom? É muito mais importante vocês entenderem esse conceito, porque quando vocês entendem, vocês podem ver em qualquer lugar que vocês vão conseguir identificar. Então, o caso dessa quarta propriedade, você tem aqui três caixinhas, eu peço que você coloque em comum, todos lá em cima da mesa, as tampinhas que estão em comum. Então, tanto faz você olhar para a caixinha B e a caixinha C e colocando depois olhar para a caixinha A, se alguma daquelas ali tem em comum com a caixinha A. Ou você olhar primeiro para a caixinha A e caixinha B e depois fazer o olhar para a caixinha C. Tanto faz, o resultado vai dar o mesmo, tá certo? Então, na hora de vocês pensarem em questões, vocês têm que pensar assim, tá certo? Tendo todas essas propriedades aí em mente, no sangue, na vida já. Conjunto disjuntos. O que é conjuntos disjuntos? Conjunto disjuntos, pessoal, quando A inter B é vazio, ou seja, quando são dois conjuntos totalmente diferentes, a gente chama ele de conjuntos disjuntos. Então, toda vez que você vê essa palavrinha, conjunto disjunto, você já sabe porque são dois conjuntos nada a ver um com o outro, tá certo? Água e óleo aqui, né, que não se misturam. Então, coloca isso na mente, ó. Conjunto disjuntos é água e óleo, não se mistura nunca, né? Tá certo? Pelo menos eu aprendi isso.
Se não for, digam aí nos comentários se não for verdade. Tá certo? Então, o conjunto de juntos são isso. É quando os conjuntos A e B não têm elementos comuns. Então, A e B são denominados conjuntos disjuntos. Legal? Propriedades. Agora, pessoal, agora são propriedades que vão relacionar as duas situações. A gente viu propriedade que relacionava o conjunto, a união, ou seja, propriedades que falavam só sobre a união. Depois vimos propriedades que falam somente sobre a interseção. E agora nós vamos estudar propriedades que falam de união e de interseção. Mas não se preocupa, eu desenhei para que a gente consiga entender pelo menos ali a primeira propriedade. As outras vocês vão conseguir fazer e entender de maneira tranquila. É só fazer com calma. Se for possível, para o vídeo, volta, assiste de novo, usa esse material, tá certo? Eu quero no final desse curso estar com você aí com um nível bem mais alto, resolvendo questão de concurso, de vestibular, para você atingir os objetivos que você pensa. Então vamos lá. Eu digo o seguinte, ó, sendo A e B, C agora conjuntos quaisquer, né, vale as seguintes propriedades que interrelacionam reunião e intersecção. Primeira propriedade é essa, A união A inter B, e ele está dizendo que isso é igual ao conjunto A. Será que é mesmo? Então eu fui analisar cada situação dessa daqui, tá certo? Cada situação. Quais são as situações que podem acontecer? Nós podemos ter aqui o conjunto A inter B, conjunto A e o conjunto B, que tem alguns elementos em comum. Podemos ter um conjunto B dentro do conjunto A, ou seja, todos os elementos de B pertencem a A. Podemos ter o conjunto ao contrário, A está dentro de B, né? Todo elemento de A agora pertence a B. Podemos ter os conjuntos disjuntos. São as 4 situações que podem acontecer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer separadamente, fazer primeiro a interseção A inter B. Quem é a interseção entre A e B? Né? A interseção entre A e B, aqui nesse caso, vai ser pintado aqui. A inter B vai ser pintado o conjunto B, porque todo elemento de B também está em A. Aqui vai ser pintado o conjunto A. E aqui não vai ser pintado nada, né? Já que afinal não tem nenhum elemento em comum. Bora ver? Tá aí, ó. Tá pintado aqui, ó, os elementos que pertencem a A e B. Aqui eu pinto o conjunto B, o de dentro, sempre, porque são os elementos que pertencem a B e pertencem a A ao mesmo tempo. E aqui os elementos que pertencem a A e pertencem a B também, eu pinto o conjunto A. E aqui não pinta ninguém. Bom, eu fiz a parte da interseção, falta fazer a união. Ele disse que em qualquer situação o resultado vai dar A. Vamos observar. Né? Eu coloquei aquele aqui para cima e vamos lá. E aí, ó, quando eu pinto, vai ficar, vou pegar aqui exatamente o terminar de pintar, pego, vai dar o resultado como resultado o conjunto A. Aqui também dá o conjunto A, porque eu vou ter que unir, né, completar com os elementos de A. Aqui já estava dando o conjunto A, continua a mesma coisa. E aqui que eu não tinha pintado ninguém, mas quando eu uno com A, né, vai dar o próprio A. Afinal aqui estava dando vazio, o vazio com A vai dar o próprio A. Ou seja, em qualquer situação, pessoal, essa propriedade diz que dá o conjunto A e é verdadeira, certo? Então, se eu faço A união com A inter B, então isso aqui é igual ao conjunto A, tá bom? Você pode analisar as outras situações fazendo esses mesmos desenhos, né? Tá certo? Fazendo o mesmo desenho. Ou você pode pensar, pessoal, aí, nesse caso aí também, como eu estou falando, em relação às caixazinhas, né? Você está dizendo aí nesse caso aí, ó, você vai pegar o conjunto da caixinha A com a caixinha B, vai unir dentro de uma grande caixa. Aí depois você vai pegar a caixinha A, que tem os mesmos elementos, né? E aí você vai olhar, agora eu vou tirar daqui só os elementos que tem aqui dentro, né? Que tem aqui dentro. Então, quando você faz isso, então isso vai me dar como resultado também somente a caixinha A, né? Que eu vou tirar para completar aqui, vai ficar somente a caixinha A, tá bom? É uma outra maneira de pensar também assim, relacionando a A. Ou, meu conselho melhor é que você faça esses desenhos aí, né? Eu fiz para essa primeira situação e deixei como exercício o restante. Essa terceira, você agora, pessoal, para trabalhar essa terceira situação, eu gosto muito de pensar o seguinte, ó, porque ela é distributiva em relação à união, né? Então, basta fazer aqui, ó, A união B, vai ficar, ó, A união B. Depois, A união C, A união C. E aí o elemento que fica aqui no meio é justamente o da interseção. Então, se você pegar essa situação A união com B inter C, isso aqui é A união B interseção com A união
C, tá certo? Quarta propriedade, agora você faz a mesma coisa, só que agora com a interseção A inter B, depois A inter C, e o elemento que fica aqui vai ser o da união, tá certo? É uma outra maneira aí que você tem também de pegar. Vamos pegando essas propriedades, vamos anotando, vamos entendendo, assimilando, vai aos poucos. Cada propriedade dessa é para ser refletida mesmo, né? Ficar refletindo. Agora vamos falar sobre o que é a diferença de conjuntos, tá certo? O que é essa diferença de conjuntos? Por definição, ela é o seguinte: dado dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B, tá certo? Então, qual a diferença de conjuntos? É quando eu pego todos os elementos que estão em A, mas não estão em B. É justamente a diferença, né? Quando você está tratando com isso aí, é justamente a diferença. Agora você tem duas caixinhas, A e B. Quando eu pego, agora eu quero a diferença entre A e B. Vocês vão olhar os elementos que se repetem. Não interessa para a gente esses elementos. Se eu estou pedindo A menos B, você vai pegar todos os elementos que estão na caixinha A, mas não estão na caixinha B. Então, os elementos que estão em A, mas não estão em B. Tá bom? A diferença de conjuntos é essa. Elementos que estão em A, mas não estão em B. Repita para você mesmo. Diferença entre A e B em conjuntos é os elementos que estão em A, mas não estão em B. Vamos assimilando. Vamos respirando fundo. Vamos ver na aula com calma. Vamos pegar essa base. Tá certo? Vamos lá. Para essa situação aí, acredito que eu também desenhei. Matematicamente, primeiro, como é que se escreve, né? É importante escrever a parte matemática, como é que se escreve, né? A menos B, isso aqui é todos os elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Tem que pertencer ao primeiro conjunto e não pertencer ao segundo. Professor, e se ele tivesse falado B menos A, como seria? Se fosse B menos A, como seria? Seria quase a mesma coisa, tá ok? Só que agora X ele ia pertencer a B e X não ia pertencer a A. Tranquilo? Então seria isso. X ia pertencer a B e X não ia pertencer a A. Seria isso. Tá certo? Essa situação também eu fiz. Então, ó, se eu tenho essa situação, né? Essa situação, dois conjuntos onde tem alguns elementos em comum e eu quero A menos B, então eu vou pintar justamente essa parte aqui do conjunto A, porque ela está em A, mas não está em B. Toda essa parte aqui está em B, não? Então eu pego somente essa parte aqui, tá bom? Se eu tenho agora um conjunto B que está contido em A, eu quero A menos B, eu vou pintar quem? Vou pintar toda a parte de fora, né? Toda essa parte aqui de fora. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Agora eu tenho o contrário. B, tá certo? B e o A está dentro. Eu quero A menos B, ou seja, eu quero os elementos que estão em A, mas não estão em B. Existe algum elemento, pessoal? Não, né? Por isso que eu não pinto nada. Porque todo elemento de A pertence a B. Isso aqui vai dar o conjunto vazio, tá certo? Vai dar o conjunto vazio. Nessa situação, A menos B, eu quero todo elemento que está em A e não está em B. Vai ser quem? O próprio conjunto A. Porque todo elemento de A não está em B, tá certo? Então, tá aí mais uma. Vamos falar agora de complementar. O que é o complementar de B em A, pessoal? É apenas um subcaso, né, da diferença. Dá dois conjuntos A e B, tá que B está contido em A, tá certo? O conjunto A menos B chama-se complementar. A gente já tinha visto essa situação, né? Ó, quando B está dentro de A, então eu não falo de diferença. Eu digo que eu estou calculando complementar. Mas o complementar é a mesma coisa, né? Ó, é A menos B. Todos os elementos que estão em A e não estão em B. Tá bom? Esse é um caso particular da diferença. Chegamos na nossa parte onde a gente fala sobre nós se transformamos em caçadores de problemas. Nós vamos ver sempre a teoria e sempre está resolvendo um problema. Esse curso quem faz é vocês e atendendo às sugestões, né? Em vez de trazer 5 problemas como eu fiz na aula passada, mais fáceis, eles pediram para trazer um problema médio, né? Um único problema, mas que o problema fosse médio. Também não quero com muita dificuldade, afinal aqui é básico, tem que começar da base, certo? E foi isso que eu fiz. E vamos lá. Bom, e o nosso problema aqui diz o seguinte.
João quer comprar um computador que custa R$ 2.800, mas não tendo todo o dinheiro para realizar o pagamento à vista, decidiu que vai realizar a compra parcelando em 5 vezes de R$ 700. Ao final do pagamento das 5 parcelas, o valor pago a mais representa qual percentual em relação ao pagamento à vista? Bom, pessoal, nós sabemos aí, vocês que estão aí no mundo já comercial, quem não está, né? Se algum jovem ainda não trabalha, mas vocês sabem, né? Se cada parcela custa R$ 700, são 5 parcelas, então eu vou ter que fazer 700 vezes 5. Conta fácil de fazer 5 vezes 7, você tem que saber bem a tabuada, 35. E acrescenta os 2 zeros, R$ 3.500. Isso aqui foi o que ele pagou ao total, no final pelo computador, já que ele não tinha o dinheiro à vista. Então ele vai pegar agora R$ 3.500. Quantos reais ele pagou a mais? Menos 2.800. 2.800. Cortar 0, 0, 0, 0, né? Vai dar 0, 0 aqui. Não é nem cortar, né? 0 menos 0, 0 menos 0. 8 para 15 vai dar 7, tá certo? 2, aí vem 1 para cá. 3 para 3, nada. Então ele pagou a mais quanto? R$ 700. Qual é o percentual em relação, agora em relação ao pagamento à vista? Você vai dividir, ó, pessoal, 700 por 2.800. E aí você vai cortar esse por esse, você vai ficar com a fração, ó, 7 por 28. Dá para simplificar? Dá para dividir por 7 e dá para dividir por 7. Isso aqui é igual a 1 dividido por 4, certo? Ah, mas eu quero saber em percentual, professor, eu quero saber em porcentagem. Como é que você faz? Você vai multiplicar por 100. 100 vezes 1, 100 dividido por 4, isso aqui dá igual a 25%. Então ele pagou 25% a mais, tá certo? Esse aqui é o nosso percentual. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Essa frase é de Paulo Coelho, né? E eu realmente acredito nisso, né? Se você imaginar que a sua história está mudando, ela vai mudar, tá certo? Você tem que imaginar e, claro, partir para ação. Fiz esse curso, como falei na aula passada, começando no final de 2021, porque eu não acredito nisso de planejar para ter ação só quando virar o ano, quando começar uma segunda-feira. Se você quer mudar, mude hoje, faça hoje. E aí sim, sua vida começa a ter um rumo diferente, tá bom? Valeu, galera. Obrigado por ficarem aí até o final. Se inscrevam no canal para a próxima aula. Segunda-feira, 8 horas da noite, estamos juntos novamente. Abraço e até a próxima.